Muito bem. Como saber se a entidade que está entrando em contato comigo é um espírito desencarnado de um ser humano ou um ser de antimatéria que está na quarta dimensão, que é um encarnado, um, um ultraterrestre, assim dizendo. Bom, aqui no livro Um Vermelho Encarnado no Céu, do nosso irmão Pedro de Campos, orientado pelo espírito Yoshua Ben-Nun, você vai encontrar no capítulo 2, chamado Espiritismo e Ufologia, logo no começo do capítulo, o seguinte conhecimento. Os espíritos são inteligências errantes, ou seja, são seres revestidos de forma corpórea, são seres não revestidos de forma corpórea alguma, senão a forma perispiritual. Salvo os espíritos puros, que não precisam mais renascer na matéria, não possuem sequer corpo perispiritual, todos os demais, para evoluir, devem voltar à forma corpórea. O corpo que tomam pode ser de matéria sólida, seja terrestre, seja extraterrestre. No caso chamado ET sólido, que não é bem feito de antimatéria, mas é de matéria mais rarefeita. Ou pode ser de matéria sutil, como a dos ultraterrestres, ET de antimatéria. Bom, ambos vivem na quarta dimensão, tá? Tanto o ET chamado sólido quanto o ultraterrestre. A diferença marcante entre um e o outro é o estado da sua matéria corpórea. O primeiro é mais denso, vive em mundos tridimensionais, como a Terra e outros mais do universo. O segundo, sutil, vive em outras dimensões do espaço-tempo. Tá. Já chegaram a me perguntar, peraí, na quarta dimensão vivem só os ultraterrestres, os ET de antimatéria? Não. Tem os também sólidos vivendo na quarta dimensão, porque eles conseguem, por impulso da vontade, alterar o padrão vibratório deles a ponto de se tornarem bem menos densos em relação ao mundo tridimensional. Eles também conseguem habitar numa camada mais intermediária entre a terceira e a quarta dimensão, que seria uma camada, entre aspas, grosseira, energeticamente falando, em relação ao conteúdo energético que compõe o mundo tetradimensional. Bom, eu não sei se a gente já comentou aqui, nós vivemos aqui nesta dimensão física, porque aqui nós estamos dentro de um aspecto tridimensional de comprimento, largura e altura. Na quarta dimensão, além de ter comprimento, largura e altura, eles têm um quarto elemento, que é o tempo, que é cíclico, não é linear como aqui na terceira dimensão. Aqui na terceira dimensão nós não temos tempo. O tempo não nos pertence. Por isso nós criamos um tempo linear de passado, presente e futuro. Esse tempo é fictício. Passado, presente e futuro, na verdade, não existem. O que existe é o momento presente. Na quarta dimensão, eles lidam com o presente, mas eles têm acesso ao ontem e ao hoje por uma questão de totalidade energética, porque o tempo é uma energia que existe na quarta dimensão. Por isso lá eles são tetradimensionais. Comprimento, largura, altura e tempo. Aqui nós não dispomos de tempo. Nós dispomos de uma linearidade que nós chamamos de tempo, é um arremedo de tempo. Por isso aqui as coisas nunca saem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Raramente saem. Pode até com muito esforço, sacrifício, mas as várias dimensões do espaço-tempo compõem o chamado mundo invisível e são povoados por criaturas insólitas, como os espíritos e os ETs de antimatéria. Essas duas entidades, cada qual ao seu modo e com características próprias, comunicam-se com o homem, mas ele pouco as distingue. Em razão dessa dificuldade, pode haver interpretação errada do médium para saber com qual das duas criaturas o contato foi feito. Às vezes, espíritos levianos procuram se passar por outros, identificando-se futilmente como seres extraterrestres, quando na verdade não o são. Veja bem, aqui é uma questão bem delicada, porque assim, o médium, quando ele está em um determinado trabalho, é preciso ter uma equipe de guardiões que sustentam aquele trabalho e os mentores da casa e os espíritos ali, né, que ajudam. Se a casa puder ter os amparadores, que também são seres extraterrestres, de luz ali, melhor ainda.
Porque pode ser, sim, que seres da quarta dimensão, chamar de extraterrestres ou ultraterrestres, se aproveitem daquela ocasião onde todos estão com a psique mais expandida e receptíveis ao invisível, de mentalmente ou mesmo presencialmente se interferirem ali naquela reunião, de modo a sugerir ou mesmo pedir ou mesmo compactuar com algumas coisas daqueles encarnados, e alguns, por desaviso, não sabem se receber as comunicações de um ser da quarta dimensão, seja um ET ou um ultraterrestre, ou mesmo de uma entidade. Assim como tem entidade que pode se passar por extraterrestre, e a entidade pode se passar por espírito de luz, dependendo do nível desse espírito, como existem extraterrestres que podem se passar por extraterrestres do bem, como por espíritos do bem. Então, é importante, já que você está lidando com o invisível, você ter alguém do lado invisível que seja muito competente, responsável, bom e justo para estar contigo nesta jornada. Bom, canalizar é receptar uma mensagem extrafísica. É interagir com o pensamento inteligente que flui pelo éter. Isso quer dizer que as criaturas pensantes podem ser receptadas, incluindo os espíritos e os seres viventes em outras esferas. Bom, quando se chama de éter, na verdade, é tudo que acreditava-se antigamente que o éter era o quinto elemento. Mas, existia terra, água, fogo e ar. Tudo que não fosse terra, água, fogo e ar caía no campo do quinto elemento, que antigamente os antigos chamavam de éter, ou éter cósmico. Hoje em dia esse termo está bem em desuso, o termo etéreo, etérico, ainda são usados de modo muito mais como uma metáfora do que como algo realmente prático, porque o etéreo, sabemos assim que não existe em si o chamado quinto elemento. Nós temos aí a terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais. E tudo que passa disso é vibração. Não necessariamente a gente pode classificar como o oitavo elemento, ou quando só se sabia que existia terra, água, fogo e ar, e tudo a partir disso era quinto elemento, porque uma vez caindo no invisível, você não pode generalizar que o invisível todo é feito de um elemento só. Então, 13 trilhões de elementos. Então, para você dizer que existe um quinto elemento, ou um oitavo elemento além da matéria, você teria que saber classificar o nono, o 11º e assim por diante. E essa classificação acaba não acontecendo e o pessoal generaliza tudo como, na época generalizava como quinto elemento, ou seja, como quinta essência, como etérico. O quinto elemento era o éter, ou quinta essência. Uma coisa quintessenciada ou etérica é a mesma coisa, segundo os antigos. Bom, os ETs em antimatéria são invisíveis e não incorporam, mas se comunicam por telepatia. Tampouco fazem por psicografia mecânica. Os que assim procedem e obtêm êxito estão na erraticidade, são espíritos, seja de que orbe for do infinito. Tá. Os ETs, seja ultraterrestres ou os sólidos, quando eles querem se comunicar mediunicamente, eles os fazem por intuição ou telepatia, ou mesmo através de clareaudiência ou clarividência. É possível. Mas incorporar mesmo como um espírito, não. Tá? A não ser que eles estejam desdobrados e consigam, em sintonia com a mente do médium, fazer uma psicofonia ou uma psicopraxia, ou já estejam desencarnados, porque eles também desencarnam. Do contrário, o contato vai ser sempre bem consciente e intuitivo, na maioria das vezes. Tá? Isso não quer dizer que aqueles não tentem psicografar, eles o fazem, mas ao fazê-lo não logram êxito. Apenas produzem sinais incompreensíveis como o de um poltergeist, como se um poltergeist estivesse atuando no médium ou perto dele com efeitos físicos. A dificuldade no braço é notória. O membro fica rígido em excesso, a dificuldade de articulação reflete em dor muscular intensa. A razão disso é que a entidade atua exclusivamente no cérebro de modo incorreto. Não pode enquadrar seu corpo espiritual no do médium, porque está encarnado. Em suma, não é um espírito errante, mas uma entidade ultraterrestre. Bom, acredito que vocês
já tenham visto aqueles médiuns que se contorcem muito quando estão tendo contato com seus guias. Uns caem no chão, se estribucham, convulsionam, parecem, né, que estão convulsionando. Tem aquelas reações febricitantes que você vê que não precisa de tudo aquilo para dar uma passividade para um espírito. Por que isso? Porque aquele espírito, devido à sua inexperiência ou os seus fluidos grosseiros, ainda muito ligados à terra, à matéria, quando entra em contato com o médium, aquele espírito não consegue sintonizar diretamente com o mental do médium. O contato dele é de cérebro perispiritual para cérebro para o cérebro encarnado do médium, é de cérebro para cérebro. Então é onde a conexão ela é extremamente repelente, porque o semelhante repele o semelhante, o cérebro do desencarnado com o cérebro do encarnado, vai chegar um momento que a energia dos dois dá aquele choque onde o médium começa a se estribuchar. Quando o espírito ele se desliga da própria matéria que ele ainda está vinculado e o médium eleva seu padrão vibratório, ou seja, quando ambos elevam seus padrões vibratórios, o contato entre mentor ou entidade e médium é muito mais fácil, quase que imperceptível, sem causar sofrimento e de modo muito mais intenso. Então, por isso, né, se um ET tentar, por exemplo, fazer uma psicografia ou incorporar no médium, o impacto vai ser muito grande, com grande dificuldade para realizar. Se um espírito estrangeiro de outro orbe incorporasse o médium, ele teria que usar o aparato físico para se comunicar. Para falar, teria que saber o idioma. Para escrever, teria que dominar a escrita. Como não sabe o idioma, nem tampouco a escrita, não poderia fazê-lo. Somente o faria se tivesse experiência anterior vivida na Terra. Nesse caso, já estaria num patamar evolutivo mais avantajado, não se identificando como ET, mas como o espírito universal vivendo em outras esferas. Exatamente, para um espírito conseguir, ou uma extraterrestre, falar a língua daquele povo em que ele está ali inserido, um português, um espanhol, um inglês, ele tem que ter tido uma experiência com aquele idioma em algum momento da sua existência. Senão, ele tem muita dificuldade para entrar em contato com a mente do médium que só fala aquele idioma naquela encarnação. Tá? Para o médium receber uma mensagem de um espírito de outra língua, diferente da que o médium fala, tem que a mente do médium estar sintonizada de tal forma com a mente daquele espírito ou daquele extraterrestre, a ponto das imagens psíquicas que aquele espírito está querendo passar para os que estão ali presentes ou para os que vão receber aquela mensagem, se alinhem com as imagens mentais que o médium já tem e a mente do médium traduz aquilo em palavras na língua do médium. Ficou confuso? Veja bem, vamos supor que eu sou um espírito de outro planeta ou uma entidade de outro país que vive a vida inteira em outro país. E eu quero passar uma mensagem através do médium ali, do médium Pedro, tá ali Só que o Pedro só fala espanhol, por exemplo. E eu quero passar uma mensagem em português. Ele vai passar a mensagem em espanhol. Só que a mente dele vai captar as imagens da minha mente, porque aquilo que eu estou querendo passar também é traduzido em imagem pela minha mente, e as imagens, e não as palavras na língua que eu sei falar, vão passar para a mente do médium e a mente dele vai traduzir para a língua dele, mesmo que não fale a língua do médium. Agora, melhor seria a comunicação se o médium conhecesse o meu idioma e eu o do médium. Tá? Bom, vamos lá. Contudo, ambos poderiam passar uma imagem mental ao médium comunicando-se com clarividência. Nesta condição, não haveria idioma nenhum na interpretação. O médium interpretaria a mensagem segundo a sua própria cultura, conforme a sua clarividência, sua intuição e seus sentimentos. Poderia expressar a mensagem com suas palavras, ou seja, porque a mensagem vem em forma de imagens. Psicografar por transmissão telepática e registrar desenhos no papel, caso tenha habilidade própria para isso. Para realizar a tarefa, o sensitivo precisaria ter vários dotes mediúnicos bem desenvolvidos e a ajuda de seu guia espiritual para validar a mensagem. Muito bem, muito bem. O espírito de outro orbe, quer no estado errante, quer emancipado do aparato físico, quando em grau adiantado ou ajudado por outros, pode vir à Terra e comunicar-se por incorporação. Pode se materializar e fazer outros contatos peculiares ao espírito, mas não usa naves estruturadas no deslocamento, não precisa delas para viajar no espaço. Então, uma entidade já iluminada, que não precisa mais reencarnar,
que vem de outro orbe ajudar aqui na Terra, ele não vem como um extraterrestre, ele vem como uma entidade universal. Entenderam? É assim que funciona. O trabalho é muito bonito, se houver entrega e compromisso por parte de todos. Tá? O vermelho encarnado no céu. Se você quiser saber mais sobre esse livro, adquira-o. Tá? Você não vai se arrepender. Vale cada centavo que você investir. Tá bom? Não estou ganhando nada da editora Lumen, nem do Medium para divulgar isso aqui. Quem me conhece sabe que eu faço isso por militância cultural. Tá? Eu quero que você tenha um material bom, né, que enriqueça sua biblioteca e seu acervo. Este aqui é um dos livros que, na minha opinião, ninguém deveria desencarnar sem ler. Tá bom? Obrigado a você que acompanha o meu trabalho. Se inscreva no nosso canal. Nosso canal não é monetizado, não será monetizado. Por isso, para que o vídeo seja divulgado, precisamos do seu like e precisamos que o canal cresça. Você se inscrevendo aí. Portanto, você que está vendo esse vídeo que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se por gentileza. Eu sou o professor Hernani, sou professor de História há mais de 25 anos. Estou aí à sua disposição. Tenho outras formações que não cabem aqui agora ficar compartilhando. No momento certo, a gente vai, né, se conhecendo melhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz e muita luz. Sugira títulos para nós através do DDD 11, telefone 965519042. Você não sabe o quanto ajuda a sua sugestão. Porque até esse livro aqui está aqui sendo hoje divulgado por conta de pessoas que entraram em contato e falaram: poxa, você nunca falou sobre o livro Um Vermelho Encarnado no Céu. Tá bom? E eu fui atrás e o livro chegou até mim. Se você tiver também livros para doar para a gente transformar em playlists, serão trabalhados aqui, tá bom? Nós vamos, se ainda não tiver estudado o livro, vamos estudar o livro e depois passar, né, para vocês aqui. Tem alguns livros já engatilhados que algumas pessoas mandaram, né, alguns chegaram aí do sul do país, inclusive. Estamos aí estudando para passar para você um pouco da nossa interpretação. Bom, aqui não esgotamos o assunto e nem temos verdades absolutas para oferecer para ninguém. As verdades são relativas e todas abertas ao diálogo e ao contraditório. Que Deus os abençoe.